Olá a todos. Bom, estamos começando aqui mais uma aula de teoria musical, dessa vez para percussão. Eu sou o professor Wenderson Carlos e o assunto que nós vamos trabalhar aqui hoje são dois em um. Hoje nós vamos trabalhar os valores das figuras e também iremos trabalhar a questão dos compassos, ok? Para bateria, diferente dos outros instrumentos, não há necessidade de aprender o nome das notas no pentagrama. Se você já assistiu às outras aulas, eu já comentei com você que os instrumentos de percussão, eles apenas se preocupam com o tom que eles vão estar tocando. Ou seja, não estou falando de tom de acidentes, eu estou falando do tom da dimensão do tambor que será batido. Quanto maior o tambor, mais grave é o som. Quanto menor o tambor, mais agudo é o som. E assim a gente vai verificando pela altura no pentagrama qual o tom que nós vamos utilizar. Seja o tom da caixa, né? Ou seja por qualquer outro tipo de instrumento. Entende? Então, o que acontece? Você ainda vai ter que aprender as outras duas coisas, que é a questão dos valores dessas figuras, pois ela vai dizer quantas batidas ou quanto tempo durará cada batida que você vai executar no teu instrumento, ou o quanto tempo você não vai bater no seu instrumento. Assim também como os compassos, que vai definir também o ciclo de batidas que você vai executar. Professor, ciclo de batidas, como assim? Normalmente, dentro de um compasso, estão lá definidos quantas pulsações vão ser repetidas. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é o compasso quaternário, que já está aqui. O compasso quaternário, ele afirma que eu tenho 4 pulsações, certo? E depois da quarta pulsação, eu reinicio a pulsação. Para quem está tocando um instrumento de sopro, de cordas, essas pulsações não dá a intenção de reiniciar. Mas para a gente que vai tocar percussão, sim. Porque o que eu fizer dentro deste compasso, eu vou repetir dentro deste outro compasso. O nome desse tracinho que está vindo aqui, ó, se chama barra de compasso. A barra de compasso, ela serve justamente para dividir e organizar a partitura de acordo com as pulsações definidas pelo compasso, ok? O que significa? Que daqui até aqui terão no máximo, nunca mais do que isso, 4 pulsações. Professor, por que é 4 pulsações? É porque tem um 4 aqui em cima? Ou é porque tem um 4 aqui embaixo? Na verdade, existe uma explicação por que tem um número daqui de cima e por que tem um número daqui de baixo. Essa explicação ela é um pouco comprida e complicada para poder explicar assim de início. Mas assim, o, os valores das figuras, elas exprimem exprime a quantidade de tempo que você vai tocar. E esse número aqui embaixo vai explicar outra medida que vai também influenciar nesses valores. Esse aqui é o primeiro compasso, ele é um compasso simples. Junto dele existe o compasso binário e o compasso ternário, que eu também vou explicar. E quando a gente vai olhar esses compassos, ele vai no futuro modificar o jeito que a gente lê as notas. Por enquanto, basta vocês entenderem que é o que eu vou passar de início para vocês, são os 3 compassos simples, que eles trazem uma medida mais simples de se entender esses valores. A partir do momento que você passar para compassos compostos e passar para compassos irregulares, a forma como você lê os valores terá que ser alterada. Mas por enquanto vamos se focar somente nos valores normais, ok? Então, no caso aqui dos compassos, no caso do compasso quaternário, eu estou dizendo que eu tenho 4 pulsações em cada tempo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para quem assistiu a aula de metrônomo ou assistiu a última aula de percussão, viu que eu falei sobre essa questão dos tempos e do metrônomo. No caso aqui, o metrônomo está marcando 4 tempos. No caso aqui, quando eu altero para 2 por 4, o número de pulsações diminui. Então eu tenho 2 pulsações. Então lá vai, ó. 1, 2.
E quando eu altero para 3/4, eu também estou alterando os tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, essa forma de compasso, ele serve para a gente utilizar quando a gente estiver tocando. Vamos pegar aqui um dos compassos mais simples de questão de batida, é a valsa. Porque ele faz a seguinte batida, ó. Opa, falho no engano. Calma aí que eu tô ajeitando. Só um minutinho. Calminha, que eu tô só fazendo uma variaçãozinha aqui pra ficar legal. É aqui. Isso. Pronto. Olha aqui. A gente tem aqui o compasso ternário, que é um compasso mais simples de se trabalhar com relação aos tempos. É a melhor contagem de tempo que possui. Porque aqui eu só tenho figuras de um tempo. Exceto aqui a viradazinha que eu tô colocando aqui, mas de todos, esse aqui é o compasso mais simples de se tocar dentro de um grupo. Olha aí. Então, esse aqui é o compasso ternário. É a valsa, a que todo mundo conhece por valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 passinhos. Quando a pessoa está querendo aprender a dançar, aprende com essa musiquinha aí da valsa. Mas enfim, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, que o compasso, pode notar que eu tenho uma repetição. Eu faço esse grupo, o prato faz o primeiro tempo e se silencia pelos próximos dois tempos. O tarol, ele se silencia no primeiro tempo e bate um tempo nos próximos dois tempos. E o surdo faz a mesma coisa que o prato, bate o primeiro tempo e silencia os outros dois. Professor, é sempre assim? Não. Pode acontecer de outros grupos fazerem de maneiras diferentes, fazerem variações da batida para que se torne mais bonito, né? E aí essa forma mais bonita, por assim dizer, essa forma que as pessoas, que pode variar, é o que vai trazer diferenciações nos ritmos. E aí é que entra também a questão dos compassos. Os compassos também definem os estilos musicais. Como eu acabei de falar, o 3/4 representa a valsa. O binário representa o forró, representa o samba, representa as marchinhas de carnaval, representa as músicas mais aceleradas, os dobrados, as marchas. O compasso quaternário já são as músicas mais intermediárias, como por assim dizer. Eu posso dizer que elas tocam o rock, tocam o sertanejo, toca o pop, toca, enfim, são músicas que possuem uma cadência mais animada, mas também não é tão acelerada quanto o binário, certo? Então, dessa forma, os compassos eles vão definir os estilos de músicas que serão feitas, e você, como instrumentista de percussão, vai trabalhar a questão da repetição dos ciclos das suas batidas. Por exemplo, ó, o que você fez no primeiro compasso, tá aqui ó, o primeiro compasso, você fez no segundo, você fez no terceiro. E aí aconteceu alguma coisa, por exemplo, aqui eu estou terminando a minha estrofe para entrar no refrão. Então houve uma virada, olha o nome, virada da bateria.
E essa virada da bateria, normalmente ela traz uma expressão maior, que é demonstrando que vai acontecer alguma coisa. Por isso é que alterou, por isso é que alterou o que o que estava querendo fazer. Deixa eu só mudar aqui direitinho, que não ficou legal, não ficou bonito. Agora sim é que faz o negócio. É... Só um momento. Pronto. Aí esta viradazinha que acontece aqui, ela normalmente ela vai expressar alguma coisa que vai acontecer, uma diferenciação. E aí vai no próximo compasso que vai acontecer, como é o caso de eu terminar a estrofe e eu iniciar o refrão. E aí acaba acontecendo a batida, olha aí, ó. Então, quando você está tocando o seu instrumento de percussão, você também tem que estar trabalhando essa questão aí da virada, para poder trazer para as pessoas que estão ouvindo perceberem que os músicos entraram num novo trecho da música, e assim vai acontecendo a beleza que a percussão traz dentro de um grupo musical. Ok? Então, os compassos, a priori, você vai usar principalmente para entender os ciclos que estão acontecendo das suas batidas. Que aí elas podem alterar, se tornarem diferentes dependendo da música, porque você pode mudar de ritmo, você pode mudar de compasso, mas você vai entender que o que você fez no primeiro compasso, você repetirá nos outros compassos. Por isso que eu chamei de ciclo, o ciclo da percussão, ok? E aí o que acontece? Quando você vê o seu regente batendo, ou marcando, na verdade, aquela pulsaçãozinha que vocês me vêm fazendo sempre quando eu estou regendo, tudo que está do lado da barra de compasso, ela tem que cair aqui, ó. Ela tem que tá caindo aqui, vai ser o primeiro tempo. Todas as regências, elas têm obrigatoriamente que começar embaixo. Toda vez o movimento do levado, o maestro levanta a mão e desce. Quando ele desce a mão, ele está iniciando o primeiro tempo do compasso, que é justamente isso. E ele pode fazer trocentas milhões de movimentações que depois de todas as movimentações que ele fizer com os braços, todos os mungangos que ele fizer, como vocês quiserem chamar, que o maestro estiver fazendo, ele vai terminar embaixo de novo. Quando ele terminar embaixo de novo, significa o quê? Que ele passou para o próximo compasso. E tudo que estiver do lado da barra de compasso, você tem que fazer junto com ele. Pá, embaixo. Ok? Então é desse jeito. Vocês ficam imaginando essa pulsaçãozinha do metrônomo, ó. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa batidazinha do metrônomo, como se fosse justamente a regência do maestro, que é a batida diferente, que é a primeira, e as outras batidas iguais que vêm em seguida. Ok? Entendido? Então, quando você pegar a sua partitura, você vai olhar, claramente, o compasso, que você vai ter uma noção do estilo musical que vai ser executado, certo? E aí você também vai perceber qual é o ciclo de batidas que você vai fazer. Esse ciclo de batidas você vai acabar repetindo em alguns compassos. E aí pode acontecer de algum maestro ou algum escritor vir e colocar isso aqui, ó, esse símbolozinho aqui. O nome deste símbolo se chama abreviatura. O abreviatura ele serve para poder abreviar, para poder não necessitar copiar novamente. Então vai acontecer de aparecer um símbolo parecido com esse, que ele vai mandar você fazer o quê? Você repetir o compasso anterior. Ao invés de escrever tudo que estava aqui nesse compasso anterior, ele coloca este símbolo e simplesmente pá, você vai ter que repetir o que você fez no compasso anterior. E às vezes pode acontecer isso aqui, ó. Aparecer um monte desse aqui e você simplesmente só vai repetir o que foi que ele mandou fazer anteriormente. Só isso. Às vezes vai acontecer também dessa abreviatura vir acompanhada de uma numeração.
quando essa numeração aparecer, por exemplo, aqui apareceu 2. Quando aparecer essa numeração acima da abreviatura ou dentro da abreviatura, ela está pedindo que você repita os dois compassos anteriores. Se tiver um 3, está mandando repetir os 3 compassos anteriores. Se tiver aqui 12, você vai ter que repetir, vou contar 12 compassos antes e começar a repetir todos eles. E assim sucessivamente. E aí esse daqui vai repetir esse. O que esse aqui mandou? Os dois compassos. Esse aqui mandou repetir esse, que repetiu esse, que é os dois compassos. E assim sucessivamente. É para justamente evitar de ter que copiar tudo de novo. Entendido? Então essa é uma das coisas que vocês vão ter que se preocupar nas partituras de vocês. Ok? Bom, entenderam compassos? Então vamos lá. Para ficar fácil de compreender, nós temos aqui, ó, as figuras de um tempo, certo? Deixa eu mudar aqui o compasso aqui, que senão não vai caber a nota. Rapidinho. Certo? O compasso são a figura de um tempo, a figura de 2 tempos e a figura de 4 tempos. E aí nós temos as semelhantes delas, que são as pausas de um tempo, as pausas de 2 tempos e a pausa de 4 tempos. Para você que está vendo isso aqui agora, a primeira vez que você está vendo esses valores, é um jogo de lembrança. Você tem que olhar para essa figura, reconhecer o nome dela e saber quanto ela vale. O que é fácil aqui? É que o nome das pausas também é o nome das figuras de som, certo? Então você aprendeu o nome dessa figura aqui, você aprendeu também dessa. Dessa aqui, aprendeu dessa. Dessa daqui, aprendeu dessa e assim sucessivamente. Ok? Então eu tenho aqui as figuras de um tempo, as figuras de 2 tempos e a figura de 4 tempos. Professor, porque você colocou muitas aqui? É que é para vocês compararem. No lugar que coube 4 dessas figuras, aqui só coube 2. E onde couberam 2 dessas, só coube uma dessas. Aí vocês, assim vocês tiram uma comparação de valores, o valor comparativo das notas, ok? Uma semibreve vale 2 mínimas, 2 mínimas valem 4 semínimas e assim sucessivamente. Então você vai ser sempre a metade se você está diminuindo, ou então será sempre o dobro se você estiver aumentando, ok? Então o valor da semibreve vale quanto? Vale 4. A mínima vale a metade da semibreve, por isso que eu preciso de duas. E as duas mínimas valem 4 semínimas, porque cada semínima vale um tempo. Então eu tenho aqui as semínimas, semínimas. Tem gente que diz assim, semimínimas. Não é, é semínimas, tá bom? Não é semimínimas, não. É semínimas. As mínimas e a semibreve, ok? Existe uma outra figura, que eu não sei nem se o computador vai aceitar eu colocar ela aqui. Tá aqui. É a breve. Ela vale 8 tempos, certo? E aqui a pausazinha dela, ó. Ok? Mas isso aí não é importante para vocês, porque a gente está trabalhando somente com passo simples. E como ela passa do valor do compasso, então eu não posso utilizá-la dentro desse compasso quaternário. Professor, é compasso quaternário? Não é C não. Compasso C e compasso 4x4 é a mesma coisa. Os dois são quaternários. Ok? Beleza. Então aqui eu tenho um tempo, 2 tempos e 4 tempos. Para poder preencher o compasso quaternário, que tem 4 pulsações, eu preciso de 4 semínimas. Sejam elas de som, sejam elas de silêncio. É a mesma coisa, todas têm valor. A diferença é que uma tem som e a outra não tem. Eu sempre tenho que contar as pausas. As pausas também têm valor, certo? Então, eu tenho aqui também, ó, as mínimas, que valem 2 tempos. Se o compasso é quaternário, então eu preciso de 4 tempos, 2 mínimas. 2 e 2, que darão 4. E a semibreve, que ela preenche totalmente o compasso quaternário, certo?
Novamente, nunca esqueçam disso. Eu estou lembrando isso porque tem gente que ignora. As pausas também têm valores. Essas duas pausas aqui de mínimas preencheram o compasso quaternário. Essa pausa de semibreve preencheu o compasso quaternário. Eu tenho que contar as pausas sempre, ok? Do mesmo jeito que eu contei aqui. Eu vou fazer aqui uma brincadeirazinha aqui, mas talvez não fique legal, tá bom? Então eu vou só testar aqui para ver como é que fica. Porque eu mudei o compasso, aumentei a quantidade de valores, né? Então vai ficar diferente o negócio aqui. Eu vou só testar e ver se fica legal. Ok? Rapidinho. Vamos ver como é que fica. O computador ele não vai reconhecer é, o valor acima de um tempo das figuras de percussão, porque é como se eu estivesse querendo que o som ecoasse por muito tempo. É claro que se eu bater o prato com um pouco mais de força, o som vai ecoar por mais de dois tempos. Se eu bater o bumbo com um pouco mais de força, ele vai ecoar por muito mais tempo. Então, mas aí o computador ele reconhece apenas que é o som do tempo e acabou-se. Por isso é que quando eu coloquei as figuras aqui de 2 e de 4 tempos, ela não preencheu, não encheu o tempo por completo. Ficou parecendo que ficou uma nota de um tempo e uma pausa. Mas quando vocês estiverem executando, vocês vão segurar o valor do som do instrumento de vocês por quanto ele perdurar ou por quanto tempo for necessário até você fizer outra batida. Certo? Entendido? Então, esse aqui são os primeiros valores que a gente precisa aprender. Os próximos valores que nós vamos aprender são valores menores, que no caso é dessa mocinha aqui, ó, da colcheia, que elas são valores menores e que é o que testa o conhecimento e o ritmo do instrumentista de percussão, que são os valores quebrados, as frações, certo? E isso a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Por enquanto eu queria que vocês entendessem essa questão dos compassos, eu gostaria que vocês entendessem a questão dos valores das figuras. Ok? Então, muito obrigado. Treinem com o metrônomo, continuem treinando com o metrônomo para vocês aprimorarem o ritmo de vocês. Tentem bater acompanhando músicas e, se possível, cantando. Professor, para que isso, professor? A gente não vai cantar lá na ONG? Não vão mesmo não. Mas quando você se treina para bater e cantar, você está conseguindo fazer com que teu corpo consiga se desmembrar dessa prisão da coordenação motora que eu falei na primeira aula. Então, quando você consegue bater e não se atrapalha enquanto está cantando, você significa que o teu ritmo ele está mais firme, independente de distrações, que é o que acontece muitas vezes. Isso acontece comigo. Se eu ficar batendo enquanto eu tô cantando, uma hora eu vou atravessar, uma hora eu vou errar, uma hora eu vou me atrapalhar, fazer uma batida diferente. Isso é porque eu tenho esse problema de coordenação motora. Então, se vocês começarem a treinar utilizando essa questão da coordenação motora, vai ficar muito mais fácil para vocês quando vocês estiverem tocando vai ser mais difícil vocês se atrapalharem, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.